A Yasmin faz uma pergunta aqui interessante, a Yasmin Agostino. Como o assistente social dentro da política de saúde e educação deve proceder diante de solicitações da equipe para intervir em demandas relacionadas à questão de higiene? Então, essa questão da demanda aí do higiene, né, como eu falei no início da live, ela chega com esse sintoma aí, a falta de higiene, né, como eu falo sintoma entre aspas, tá, gente? Mas, assim, essa coisa aí da falta de higiene, por quê? Porque a expectativa da sociedade é que o assistente social possa disciplinar aquela família. Exemplo, na educação. Na educação, onde que vai aparecer essa tal dessa falta de higiene? Muitas vezes na roupa que a criança vai para a escola, que daí o professor, o inspetor, o coordenador da escola olha para a criança e fala: Nossa, como ela tá suja, nossa, tem piolho, não é assim mesmo? Então aparece lá, e aí o pessoal fala assim: essa mãe não cuida. Que geralmente a mulher é responsabilizada nesses casos, né? Dificilmente alguém vai falar o pai não cuida, eles vão falar a mãe. É um E machismo aí eu falo assim: estrutural, né? sim, não, a mãe não cuida. E aí até tem alguns que vão até a família e aí percebem que existe condições ali de extrema pobreza. E o que se faz muitas vezes? E isso se faz no serviço público também. Não se faz um encaminhamento para assistência social ou para outras políticas com uma expectativa de ampliação de direitos, de superação das condições de miserabilidade, né, dessas condições de extrema pobreza, de desemprego. Não, se leva uma roupa nova, que é a famosa doação, né? Ou então vai lá, leva o shampoozinho cabinho lá, tira o piolinho da criança, faz um dia de mutirão lá de limpeza na casa. Só que aí passa um mês, esse tal desse sintoma da falta de higiene, ele tá lá de novo. Por quê? Porque as pessoas lidaram com isso com uma forma ali de caridade, de benevolência. Elas olharam, ficaram com dó, né? Como o pessoal gosta de dizer, o dó. E aí, quando se tem de forma repetida esse tipo de situação, aí as pessoas já começam a fazer um julgamento, um apontamento ali moral. Fala assim: não, essa família não tem jeito, aquela fulana está sendo negligente com seus filhos. Então, encaminha para assistência social, para o assistente social disciplinar. Né? Não necessariamente que eles vão falar disciplinar, mas é nesse sentido que eles encaminham. É, é, Ia para é nesse assistente, viés, né? assistente social dá jeito. Então, não existe uma expectativa de que nós, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência, de que nós somos os profissionais que vamos contribuir no processo de afirmação de direitos. O que existe é a expectativa de que a gente conserte a situação. E é claro que nós sabemos que não é nosso papel consertar nada, que não existe essa coisa de consertar, não existe ajuste social, mas existe enfrentamento às expressões da questão social, principalmente com proteção do Estado, proteção através de políticas públicas. Então, você trabalhando na saúde, você trabalhando na educação, você trabalhando na assistência social, seu papel vai ser sempre ir para fazer articulações necessárias, fazer intervenções, encaminhamentos para ampliar as políticas ofertadas. Ou, se- ou seja, Gabriela, cuidado, gente, para não virar um fiscal de pobreza. E Exatamente. falar em fiscal de pobreza, Gabriela, preparada para ler um absurdo? Olha isso. Vamos Olha o lá. fiscal de pobreza aqui. Teve um caso que a assistente social entrou na casa do usuário e verificou se ele tinha alimentos. Olha isso. Sei Nossa. que não compete nem para assistente social fazer isso, pra, como proceder neste caso. Acho que acredito que essa exclamação seria uma interrogação. Ela está dizendo como proceder aí. Gente, eu assisti um vídeo no TikTok esses dias. Esses vidinhos que aparecem, mas assim, interessante. Hoje em dia tá aparecendo bastante coisa interessante, né? Nesses vídeos curtos, assim, que o pessoal começou a falar mais ali. Uhum. E aí, esses dias eu assisti um vídeo que o rapaz, eu nem sei quem ele é, tá, gente? Mas ele dizia o seguinte: que se um dia a população mais pobre, a população que realmente está numa situação de vulnerabilidade social, ela compreender o nível de exploração que ela vivencia, ela compreendeu o quanto a sua própria pobreza é motivo de culpabilização, de apontamento, julgamento, essa população se rebela a ponto de cortar cabeças por aí. E eu não poderia concordar mais com esse vídeo. Por quê?
Porque uma situação dessa que a colega Salete citou é motivo para essa pessoa que foi vítima desse assédio, desse tipo de ação, fazer uma denúncia na justiça, abrir boletim de ocorrência. Que história que é essa que alguém pode entrar na nossa casa, abrir nosso armário e fiscalizar o que a gente tem ou se não tem para comer? Mas, infelizmente, as coisas estão condicionadas dentro do sistema capitalista para que essas pessoas elas sintam que, inclusive, o que foi feito foi algo correto, porque elas aprenderam dessa forma. Isso é algo que está estruturado na nossa sociedade. Quando eu falo estruturado, é algo que está ali posto já na nossa Sim, sim, sociedade. E aí essas pessoas, elas nem sabem que elas poderiam denunciar uma coisa dessas, que elas sim. poderiam considerar isso como uma violência, como um crime, e aí elas se sujeitam. Então, quando a gente pega um caso desse, eu vejo que uma das questões que nós podemos fazer é orientar os direitos que essa pessoa tem quanto a essa situação que aconteceu. É orientar essa pessoa que ela pode sim, se ela quiser, judicializar algo desse tipo. Porque isso é uma invasão de propriedade, vamos dizer assim. Assim, pensando até constitucionalmente, essa pessoa ela foi, poxa, não é o que o capitalismo defende com tanto assim afinco que é a propriedade privada. Então, como que Sim, alguém entra na casa da outra pessoa, alguém que é ali representante do Estado, porque é um agente comunitário de saúde, pelo que eu entendi, como que essa pessoa representante do Estado entra na casa do usuário e abre o armário sem o usuário deixar, né? Porque não tinha nem como não deixar, porque se ele não deixasse, talvez ele perderia os benefícios, ele perderia ali o acesso. sim. Então, como? Como que ele entra e faz isso? Isso é invasão de propriedade privada. Isso sim deveria ser responsabilizado. Então, eu Então, acho é isso que eu ia dizer. Eu acho que essa usuária, esse usuário não só poderia fazer uma denúncia no conselho contra esse profissional, como também fazer uma queixa-crime, um boletim de ocorrência, porque isso é um uhum. crime, Boletim de não é? ocorrência, talvez procurar a defensoria pública para, enfim, sei lá, se for caso de algum Eu fiz um processo. vídeo aqui no canal sobre visita por surpresa, foi polêmico, eu recebi críticas, mas assim, Uhum. eu costumo dizer, nem a polícia pode chegar na casa de ninguém assim. A Tem que polícia ter um chega com mandado, mandato. É. tem que ter um mandado de busca e Uhum. apreensão, ou, no caso, existe algumas excepcionalidades ali na lei que permite a polícia entrar sem um mandado, mas são poucas, tá? Agora, um assistente social vai entrar na casa de alguém, vai fazer visita domiciliar surpresa sem agendar, vai chegar na casa. Não Não existe. pode, gente. Isso não cabe eticamente. Recebi muita crítica no vídeo, mas de É. pessoal, poxa, mas e se for uma visita investigativa? O pessoal, eu costumo dizer, Gabriela, aqui no canal, que o pessoal meio que confunde esse termo investigativo com investigação de polícia. É, Se sim. confunde, né? Eles não entendem o sentido de investigativo no sentido de investigar a realidade do usuário. Não é para investigar a vida do usuário de uma forma fiscalizatória e policialística. É diferente, gente. Exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que um assistente social deveria levar em consideração no momento que ele atendesse uma família que traz esse tipo de fala é poder mostrar os recursos que essa família tem para se defender disso. Porque isso é sim invasão da propriedade dessa pessoa, do domicílio ali, do âmbito privado da vida dessa pessoa, e mais, isso é violação de direitos, porque com certeza ainda que indiretamente, ainda que não fosse com palavras, por que essa pessoa ela deixou a outra abrir o armário? Porque ela sabia que se não deixasse, ela poderia não receber acesso a determinado direito que ela Sim. precisava, né? Que ela teria ali a necessidade no momento. Existe uma coação psicológica aí. Exatamente, exatamente. É. Galera, 1h07 de live. Vou fazer a última pergunta para a Gabriela, para a gente caminhar para o final, né? Não tomar tanto o tempo dela. É muito comentário, gente. Não vai dar para ler todos. Gabriela, voltando àquela questão do SUAS, assim, é uma provocação assim até interessante. Por que a gente não vê isso acontecendo tanto com outros profissionais? Por exemplo, você não vê
ninguém chegando para um clínico geral pedindo para ele fazer uma cirurgia, porque sabe quem faz cirurgia é o cirurgião, correto? Correto. Você não pede para um policial fazer uma cirurgia, você não pede por cirurgião fazer uma busca e apreensão policial, enfim, cada profissional no seu quadrado. Mas por que que isso acontece com o assistente social? Tudo é o assistente social que resolve, tudo é ele que tem que fazer. Não, vai lá, o assistente social está ali, é ele que resolve, é ele que faz. Por que isso? Eu acho que aí, de novo, a gente entra naquela questão que é intrínseco, assim, da nossa gênese profissional, né? Do início do serviço social, que era esse profissional que estava ali pau para toda a obra. Então, a nossa profissão, ela já foi relacionada à caridade, à benevolência, principalmente a gente pensando no surgimento do serviço social na Europa, né? A gente aprendeu isso. Lá na Europa, sim, começa nesse sentido. Mas nos Estados Unidos, a gente tem lá a. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora da precursora lá, esqueci. Mary Richmond? Mary Richmond, a super famosa Mary Richmond. Então, Super. assim, lá com Mary Richmond, gente, qual que foi o direcionamento inicial? É tecnificar mais as coisas, mais disciplinar, ajustar. Então, isso é lá desde o início. Então, historicamente, o serviço social ele foi uma profissão que atendia os interesses do Estado, do mercado. Quando eu falo mercado, eu estou falando das grandes empresas, né? Então, eu li até tempos atrás, na Ford, lá no início, os primeiros assistentes sociais que foram contratados, eles eram chamados, sabe como? De capatazes, capatazes da empresa. Por que, que eles tinham esse nome, gente? Porque o papel desses profissionais era ir nos momentos de descanso nas casas, nos alojamentos dos trabalhadores, para averiguar se os trabalhadores eles realmente estavam descansando para no outro dia estarem bem para trabalhar, ou se eles estavam se reunindo para ter momentos de lazer, se eles estavam se reunindo para jogar, para beber, ou seja o que for ali que as suas condições permitiam para que eles tivessem lazer. Então, olha como historicamente a nossa profissão está vinculada à disciplina, à fiscalização, a essa questão moral. E isso não mudou. A nossa profissão ela ainda é contratada nos espaços de trabalho com a expectativa de que a gente tenha essas ações disciplinadoras. É por isso que isso segue se repetindo nas requisições que fazem para nós. Agora, nós já há muitos anos, décadas, já rompemos com o conservadorismo, não é mesmo? Inclusive, hoje a gente tem o nosso método materialismo histórico dialético, que é de Marx, o próprio Marx e a sua teoria é extremamente revolucionária. A gente está falando de uma profissão que não só rompeu com o conservadorismo, mas ela está do lado oposto 100%. E aí, quando a gente fala disso, nós temos que pensar que nós sabemos, mas os nossos, né, os requisitantes das políticas públicas não sabem. E aí nós vamos ter que nos aprofundar na teoria da nossa profissão, vamos ter que nos apropriar dos nossos, enfim, da lei, do projeto ético-político, do código de ética, enfim, para poder dar respostas que vão contribuir com a afirmação de direitos da classe trabalhadora. Porque senão nós seremos o quê? Profissionais que respondem às necessidades do Estado. E aí a Verdade. gente vai voltar ao serviço social do passado, que fica realizando disciplina, que fica realizando ajuste moral, e vai estar sempre só lidando com algum sintoma rápido, mas nunca vai trabalhar de fato para enfrentar as necessidades sociais. Vai ser o profissional, eu costumo fazer uma analogia aqui, de analgésico e antibiótico, né? Vai ser o profissional analgésico. O É, analgésico vai aliviar a sua dor, mas não vai tratar a sua infecção. Então, exatamente. a teoria crítica marxista é o antibiótico para infecção. É igual, essa analogia que você fez é muito boa, porque assim, pensa só quando a gente está com febre, né? Nosso corpo está com febre. Gente, a febre não é uma doença. A febre, ela é um sintoma. Então, quando eu tô com febre, eu vou até um profissional, um médico, ele vai
investigar qual é o motivo dessa febre. Porque a febre por si só não é uma doença. Então não basta eu tomar o dipirona lá, vou lá, tomo dipirona, Não. ai, passou a febre, porque daqui 12 horas a febre vai voltar se eu não tiver tratado o que realmente está instalado ali no meu corpo. O serviço social é assim também. Quando você se propõe a ser um profissional tarefeiro, um profissional que não se atualiza, não se aperfeiçoa, fica nessas ações fiscalizatórias, ou até muitas vezes, sim, essa coisa disciplinadora de ir até a família para dizer para a família que a família tem que fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito, você acaba sendo esse profissional que vai lá para dar o dipirona, que 12 É, horas depois a febre voltou. Então volta, é isso, volta a dor. Ou volta a dor, seja, a exatamente. febre é a questão social e suas múltiplas expressões, que é o sintoma de doença, e o doença é qual? Capitalismo. Então, Exatamente. assistente social consciente do que é a profissão, ele defende o quê? Superação do capitalismo. Uma Exatamente. nova ordem societária.